né, ao Renato Dumareschi para fazer uso da palavra aqui em nome da OAB, da Comissão de Saúde da OAB. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Renato Dumareschi e eu vim aqui a convite, né, de Jaqueline. Então eu quero dar muito boa tarde para vocês, boa tarde para a deputada Isolda, Brisa, Bispo Francisco, Paula, né, que traz a CESAP. Eu queria ter muito tempo para falar porque a história que eu tenho com a Palis é muito forte, mas eu vou tentar resumir ao máximo. Em 2020, Jaqueline me procurou dizendo assim: olha, doutor Renato, eu estou lhe procurando em nome da OAB, né? Procurei pela OAB e me deram o seu nome. E aí desde 2019, que eu estou na presidência da Comissão de Saúde da OAB, e eu acolhi, né, a Palis no meu escritório, fiz a ação gratuitamente em nome da OAB, né? Então foi uma ação da OAB através do meu escritório. E foi uma ação assim sui generis, foi um negócio assim que eu não esperava encontrar. Primeiro porque eu não conhecia o lúpus, eu não sabia como é difícil conviver com essa doença, né? Tantos sintomas que essa doença tem, a luta que na maioria das pessoas são mulheres, né? Então a luta dessas mulheres, eu sempre falo as mulheres porque 99% são mulheres, né? Então a luta que essas mulheres enfrentam. E aí ela me contou o seguinte: doutor Renato, a gente está sem o Reuquinol. Eu fui ver o Reuquinol, era a hidroxicloroquina, né? E a gente estava na pandemia. Então era um medicamento que deveria ter em abundância, era um medicamento barato, mas na pandemia de R$80, como o Jaqueline falou, foi para R$400. Né? Então ficou muito difícil de pagar e ficou difícil de comprar, porque havia uma força-tarefa para, né, haver a medicação das pessoas para a Covid, e ainda que se estivesse questionando a eficácia da medicação para a Covid, mas houve esse direcionamento e as pessoas compraram tudo que tinha na farmácia. Então, havia uma dificuldade muito grande de conseguir esse medicamento. Só que quando a gente foi ver na Unicat, esse medicamento já não era disponível fazia 3 anos, né, Jaqueline? Já tinha 3 anos que esse medicamento não estava disponível. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, a gente entra com a ação para que haja a compra. Eu tenho certeza que o juiz, quando se deparar com isso, vai se sensibilizar e a gente vai conseguir eliminar. A primeira decisão do juiz foi concedendo a liminar. A gente festejou muito, né? Saiu, inclusive, na notícia do tribunal. Depois isso virou notícia no juiz, como é que chama? Na TV Justiça Nacional, né? Porque envolvia um medicamento para Covid, né? E uma associação com mais de 300 mulheres precisando desse medicamento. Ok, a gente festejou e eu, sempre acostumado com ganhar a liminar e já ter o cumprimento da liminar, eu disse, ótimo, vamos conseguir. Aí a secretaria dizia, não, a gente não tem, porque a gente precisa comprar, e o fornecedor... E cada vez que havia uma resposta dessa, era uma nova decisão, e a gente passou quase 2 anos para conseguir ter o cumprimento da liminar. Foram 19 decisões judiciais. 19 decisões judiciais. Então, assim, para a gente conseguir ter a primeira compra, foi uma luta imensa. E eu me lembro que eu estava em casa, né, fugindo da Covid, estava até na casa da praia, fugindo, parecia que estava tendo um ataque nuclear e a gente estava fugindo, né? E eu me lembro de Jaqueline dizendo, olha, a gente teve um falecimento aqui de uma menina de 13 anos, Jaline, não era o nome dela? Jaline. Mas quando eu vi a foto da menina, eu tenho uma filha pequena também, quando eu vi, eu fiquei transtornado. Eu disse, meu Deus do céu, a gente não conseguiu eliminar, estamos lutando com essa liminar, e tem gente morrendo, pelo amor de Deus. Uma doença dessa não pode ficar desassistida por um medicamento de custo baixo, que o governo está correndo atrás para produzir e a gente não está conseguindo fornecer. Então, assim, finalmente a gente conseguiu, né? Mas eu quero pedir o apoio da vereadora Brisa,
da deputada Isolda, porque não tem sido fácil, da representante da CESAP, Paula, né, doutora Paula, porque não tem sido fácil a gente ter o cumprimento disso. Tá? E novos medicamentos também são necessários. São de baixo custo, né, não geram um grande impacto no orçamento, e seria muito bom se a gente tivesse todos os entes. A OAB já está à disposição, né, mas se a gente tiver a Câmara de Vereadores, a Câmara de Deputados, a CESAP, todos em conjunto, para a gente conseguir viabilizar isso. Não é caro e faz uma diferença enorme na vida dessas pessoas. Contem com a gente sempre. Muito obrigado.